O Brasil possui a segunda maior área florestal do mundo. Cerca de 60% de todo o território nacional é coberto por florestas e vegetação nativa. Nesse programa, vamos entender qual a importância da relação entre as florestas e as mudanças climáticas e saber também como o estímulo à agricultura, pecuária e economia de base florestal contribuem para a inclusão social e a geração de emprego e renda, tornando o nosso país líder global de uma economia sustentável e de baixo carbono. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o sócio fundador da Bolsa Verde do Rio de Janeiro, Maurício de Moura Costa, e a presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, Celina Carpe. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios da humanidade. O desmatamento, a degradação e a perda de cobertura florestal respondem por cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Ainda assim, o nosso país tem tudo para ser um líder de uma economia com bases sustentáveis. Mas é preciso assumir um compromisso, e é o que algumas organizações vêm fazendo para mobilizar governos, sociedade civil e segmentos empresariais. Vamos ver. O objetivo da coalizão nasceu no finzinho do ano passado, quando a gente começou a perceber que havia necessidade de uma reunião da sociedade para tratar das questões de mudanças climáticas sob a ótica da oportunidade que isso pode representar para o nosso país, para o mundo empresarial brasileiro, para o mundo da sociedade civil brasileira. A coalizão em si talvez não tenha tido até o momento a percepção do seu significado. Reunir pessoas que têm conflitos de interesse, perspectivas divergentes, que não mais produzem a ruptura, mas que buscam uma convergência, trazem mais inteligência, mais ciência, para entender essa realidade mais complexa, para então encaminhar instrumentos de gestão, providências que permitam a gente dar conta de um diagnóstico e de providências dessa nova complexidade. Os assuntos que nós estamos assinando aqui como compromisso são fundamentais. A coalizão, na minha avaliação, vai fazer muita diferença na agenda ambiental, social, econômica e climática do Brasil. Nenhum outro país conseguiu pôr business e sociedade civil organizada para discutir claramente interesses comuns. Isso aqui é uma grande notícia, quer dizer, uma grande notícia de uma sociedade amplamente articulada, sem viés partidário, sem projeto de poder, mas com um projeto de transformação. Muito eles já falaram nesse comecinho de conversa, mas o que é essa coalizão? Quais são os principais objetivos e metas a partir do lançamento desse grupo? Geice, a coalizão tem uma visão comum que se torna realidade em 7 grupos de trabalho que atuam. Primeiro, na implementação do Código Florestal, que nós entendemos, quer dizer, essas 120 organizações entendem que é um instrumento de política pública extremamente importante para nós atingirmos as nossas metas de mudança do clima no que tange o uso do solo. A dimensão da bioenergia. Trabalhamos com uma meta importante de articular este setor, que vem desde cana, açúcar e álcool, até cavaco de eucalipto, quer dizer, os diversos recursos para produção de energia não fóssil. A dimensão de precificação de carbono, valoração de serviços ambientais, a agricultura de baixo carbono. Então, esses grupos de trabalho, eles na realidade instrumentalizam com políticas concretas o que é que pode ser feito no Brasil hoje, em termos de políticas públicas, em termos de investimentos privados.
Como vai ser essa conversa entre essas instituições e esses grupos de trabalho com o poder público? Isso já está se falando? Quer dizer, como é que isso vai ser apresentado e essas políticas que são necessárias para colocar o Código Florestal e outras ações em andamento? Isso está no nosso DNA, Geise. Desde o início, nosso grande objetivo é colocar atores dialogando. E o poder público é um ator fundamental, seja a nível federal, seja a nível estadual ou municipal. Quando a coalizão inicia suas primeiras reuniões, lá em dezembro de 2014, também começamos no diálogo com o governo da época, porque havia um objetivo fundamental, que era o Acordo de Paris. Como é que o Brasil se posicionaria em termos de metas? Era uma enorme dúvida se teríamos metas ambiciosas. E a coalizão participou de diversas reuniões, demonstrou com estudos técnicos, através dos seus membros, que nós poderíamos ter metas ambiciosas. Que, como hoje nós estamos vendo, foi um processo de enorme sucesso a nível mundial. Agora, os países têm que implementar essas metas. Então, agora, a coalizão tem trabalhado no pós-Paris, no que nós chamamos pós-Paris. E esse pós-Paris quais são os passos de política pública e privada que serão necessários para tornar aquelas metas, sejam os 12 milhões de hectares de restauração, sejam as metas que inclusive envolvem as cidades, metas que envolvem a área de pecuária, em realidade. Esse é o atual momento da coalizão. E como dar esse senso de urgência a um assunto que é tão importante, que são as mudanças climáticas e todas as consequências que a gente vê acontecer, principalmente para a população mais pobre? Eu acho que o interessante, como a Celina ressaltou e como a gente viu no vídeo, a força desse movimento é justamente da capacidade de ter juntado numa mesma ambiente de discussão atores os mais diversos com as posturas mais díspares possíveis, desde as ONGs ambientalistas com suas agendas e visões, quanto com o setor industrial e inclusive a agricultura e a agropecuária com visões muitas vezes conflitantes, como a gente viu todo o processo de aprovação do Código Florestal. Foi um processo muito doloroso. A grande força que surgiu da coalizão nesse diálogo, de botar na mesma sala, superar divergências e ter uma pauta comum com propostas muito concretas, como a Celina ressaltou, é que dá à coalizão todo o respaldo e legitimidade de dialogar com o governo, de ter uma visão estruturada, alinhada com diversos segmentos da sociedade e poder dialogar, pautar, puxar a agenda do governo e nesse diálogo que está no DNA da coalizão. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Maurício de Moura Costa e Celina Carpe. 12 milhões de hectares de florestas nativas. Essa é a meta que o Brasil precisa atingir até 2030. Para debater os caminhos e as oportunidades na implementação de projetos de reflorestamento e restauração dessas áreas, especialistas se reuniram em um evento realizado esse ano no Museu da Manhã. Oportunidades econômicas no contexto das mudanças climáticas. Esse foi o tema do evento realizado pela Coalizão, com o apoio de instituições como o CEBED e Conservação Internacional. Durante o encontro, foram discutidos os principais desafios que o Brasil precisa enfrentar para fazer parte de uma economia florestal fortalecida e a relevância de trazer esse debate para o estado do Rio. Colocar o tema de mudança climática, restauração, novo Código Florestal, o cadastro ambiental rural, todos esses temas, mesmo no momento de crise, é fundamental, porque você tem uma nova agenda no mundo todo, uma agenda de baixo carbono, que é uma grande oportunidade para o Brasil. E não só pela grande oportunidade para o Brasil, por exemplo, em relação a florestas, em relação à agricultura, que está claro que o Brasil é líder nesses aspectos e pode ser, por exemplo, um sumidouro de carbono, ou seja, vale a pena investir no Brasil porque o preço da tonelada de carbono
em floresta, né, como sumidouro é mais barato do que outros mecanismos tecnológicos, mas não só é por isso, também porque você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma série de produtos muito ricos, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Gandu, que fornece água para a maioria do estado, a gente está fazendo um projeto, o SEBED está fazendo um projeto lá sobre infraestrutura verde. Por que isso é importante, né? Você está começando a ver não só nessa nova agenda, não só do lado do dano, de quando isso já acontece, a água é poluída ou tem a falta d'água. Não, como é que a gente preserva, como é que a gente conserva esse ativo que tem valor, né, que cada vez mais está sendo discutido esse valor, como a água limpa e potável, por exemplo, né, para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Então a gente está começando a fazer isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, na Bacia do Gandu, lá em parceria com a TNC, com o governo, com os governos locais, com a sociedade, porque você tem que fazer uma aliança de toda a sociedade para esse desafio. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares até 2030 de florestas nativas, tá? E uma segunda meta que é de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Eu acho que a gente tem que ser muito mais ambicioso do que isso. Zerar o desmatamento ilegal até 2030 significa dar um prazo de 14, 15 anos para cumprimento da lei. Eu acho que o Brasil precisa, na realidade, cumprir essa lei muito antes disso. Então a gente tem que ser mais agressivo do ponto de vista de reduzir o desmatamento ilegal e acabar com ele de uma vez por todas, até por uma questão moral. O Brasil é um país que precisa de solos para produzir agricultura. Grande parte do PIB brasileiro está ligado ao uso do solo. Então a gente tem que aproveitar bem e manter bem esses solos. E isso não pode esperar 2030, a gente tem que fazer isso agora. Tudo que se fala a respeito de restauração e reflorestamento tem que ser levado em consideração a questão do custo. Esse custo já está estimado? Existem estimativas, foram feitos levantamentos e trabalhos em termos de quanto custaria fazer o reflorestamento, a restauração dos 12 milhões de hectares que está no plano nacional, na política nacional, nos compromissos internacionais e no próprio Código Florestal. Estima-se algo em torno de 40, 50, 60 bilhões de reais. Mas, na realidade, eu acho que a questão é um pouco mal colocada, se posta pela perspectiva do custo, né? Você está falando, no fundo, de oportunidades enormes de investimento, desenvolvimento de negócios e que representam, no fundo, uma realocação ou uma melhor alocação dos recursos. Se você for comparar ou pegar como parâmetro o plano Safra movimenta 200 bilhões de reais por ano, dos quais, para financiamento da produção, dos quais cerca de 10% disso é o incentivo que está embutido nisso, 20 bilhões por ano. Então, o volume de dinheiro existe, é uma questão de você conseguir orientar esse dinheiro para o desenvolvimento de toda a cadeia. Alguns levantamentos até um pouco interessantes, se você for cercar as áreas que precisam da regeneração natural, não tem arame suficiente, não tem produção de ferro suficiente para isso, não tem mudas, não tem extensionistas, não tem serviços prontos para isso. Ora, ao encaminhar todo esse dinheiro, todo esse volume de recursos, você está dando uma capacidade de geração de novas atividades, desenvolvimento econômico em padrões sustentáveis e verdes. Que é um ponto interessante que a Marina fala, são os ativos que o Brasil possui e que precisam ser vistos de forma estratégica, né? A gente não olhar mais como custo, mas como oportunidade de fazer alguma coisa que para o mundo tem valor, né? Eu acho que o Maurício traz uma visão fundamental para esse futuro que queremos, né? Dá um exemplo do estado do Rio de Janeiro. Já tem um estudo que nos mostrou que cerca de 150 mil hectares serão necessários serem restaurados só para cabeceiras de rio e para preservar a água. 150 mil hectares. Se você colocar um custo médio aí, que se fala, tem vários números, vamos botar 15 mil reais por hectare. É um número que muitas vezes você pode dizer assim, esse número é imenso. Só que já também tem estudos que mostram que maior parte desta área, desses 156 mil hectares, podem ser restaurados apenas por uma atitude de cercar. Quer dizer, é a tal da restauração natural. E que aí, ao longo de 20 anos, nós teremos estas áreas voltando a fazer sua função no ecossistema, de trazer água, quer dizer, preservar os nossos mananciais de água. Agora,
Geise, eu acho que tem uma dimensão, que é o que nós da coalizão trabalhamos muito, é qual é o modelo de produção de alimento e preservação de floresta que nós queremos ter e que nós vamos ter no Brasil com esses 12 milhões de hectares. Que não é, muitas vezes as pessoas imaginam uma área cercada e que ninguém toca. Nós temos uma legislação extremamente avançada no mundo, porque hoje um agricultor, um fazendeiro, ele tem dentro da sua área a área produtiva e uma área que é ou de reserva legal ou de APP, área de proteção. Quer dizer, o nosso alimento tem uma característica única no mundo. O nosso alimento preserva os serviços de ecossistema. E isso está embutido no custo do alimento que o Brasil produz, não só para os brasileiros, mas para o mundo. Então, acho que aí tem um ativo que tem que ser claramente valorizado, que o produto brasileiro, a soja brasileira, o arroz, o milho, tem uma característica importante de proteção nas mudanças do clima. E é isso que a coalizão quer demonstrar, que tem uma viabilidade econômica, este ciclo de produção, para que outros países copiem. Agora, a gente está falando aqui das oportunidades. Em relação ao que a gente tem disponível hoje de linhas de crédito e financiamento para esse tipo de atividade, o que tem é suficiente ou precisa se pensar também numa forma de ampliar? Olha, eu acho que o Maurício falou do Plano Safra. É um instrumento excelente de política pública. Então, como é que, por exemplo, nós poderíamos usar o próprio Plano Safra, que hoje já é o instrumento para a agricultura, para que ele gere um ciclo virtuoso para a agricultura de baixo carbono? Por exemplo, o Código Florestal, após o cadastro, né, ambiental, o cadastro ser aprovado, que agora foi inclusive estendido até 2017, mas com o cadastro feito, o que você poderia fazer? Criar incentivos para que o agricultor tenha maior subsídio, não só esse 10% que o Maurício mencionou, por exemplo, talvez 20%, se ele usar parte deste dinheiro para restauração antes do prazo que a lei obriga, que são 20 anos. Então, existem já hoje mecanismos de política pública e de financiamento que podem criar incentivos dentro destes mecanismos para essa direção e para essa agricultura que nós queremos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em abril desse ano, 175 países assinaram o Acordo Climático de Paris na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Os líderes de Estado se comprometeram a reduzir a emissão de dióxido de carbono a partir do ano de 2020. E um dos papéis da coalizão é mobilizar governos, a sociedade e as empresas a baterem essa meta. A gente está falando de metas que são metas nacionais, mas no que tange ao Rio de Janeiro, que avanços, o que a gente já pode, por onde a gente começa nesse processo? No Acordo de Paris você tem uma coisa que se chama os compromissos nacionais. Cada país apresenta o que pretende fazer para implementar um acordo global. E o Brasil colocou algumas metas, como já foi falado, meta de redução do desmatamento, implementação do Código Florestal, desenvolvimento da floresta como um negócio de floresta, que é um tema, aliás, fundamental, muito pouco falado, que o Brasil tem esse potencial florestal de mais da metade do território composto por floresta, a floresta da região amazônica, fugindo um pouco do estado do Rio, mas já voltamos a ele, a floresta amazônica com todo o seu potencial, e nós temos um aproveitamento insuficiente da floresta, é muito pouco perante o potencial que há, é repleto de ilegalidade, e uma das metas da coalizão dos grupos de trabalho é exatamente aumentar, multiplicar por 10 a quantidade de madeira tropical de manejo sustentável produzida na Amazônia. No Rio de Janeiro, a gente tem uma série de oportunidades que têm que ser levadas em conta. A aplicação do Código Florestal no Rio de Janeiro precisa ser levada adiante. Você tem áreas extensas no norte e noroeste do estado do Rio que precisam de restauro, que precisam recompor as suas APPs, as suas reservas legais. O Estado tem um papel importante em fomentar isso, inclusive por via do Cadastro Ambiental Rural e do ICM Verde, do ICM Ecológico, que
a gente não vem, como a Celina estava comentando há pouco. Gente, eu acho que o Rio de Janeiro tem um privilégio. Nós fomos o primeiro estado brasileiro a ter uma estrutura de repasse de ICMS para municípios baseado em critérios de impacto ambiental. Então, por exemplo, o município que diminuísse o seu passivo de saneamento, melhorasse a dimensão do lixo, esses são critérios que até hoje, né, nosso ICMS verde, geram repasses anuais para esses municípios a partir do ICMS. Por que não usar essa estrutura que nós já temos para incluir esse tema do desafio da agricultura integrada, da restauração? E acho que é um sistema que funciona muito bem hoje e já conhecido pelos prefeitos como um instrumento de política pública que deu certo. Agora, as metas de Paris trouxeram um desafio a mais para nós. Nós temos metas de redução de emissão de 2020 a 2030 de toda a nossa economia. Quer dizer, baseado nas emissões de 2005, nós vamos ter que em 10 anos diminuir de forma absoluta 46% das nossas emissões. E aí a pergunta para nós que estamos aqui, empresários do Estado do Rio, como é que isto impacta no nosso negócio? Nós precisamos, a partir de agora, discutir com a Alerj, Firjan, as instituições que planejam e pensam a economia do nosso Estado, quais setores que vão ter que fazer investimentos, que vão dar uma contribuição para essa redução, sem afetar o nosso crescimento econômico. Até porque a gente tem como âncora de desenvolvimento no Estado tanto o petróleo quanto a indústria siderúrgica, por exemplo, que tem grandes emissões, né? Mas esses são duas indústrias que têm grandes emissões. Porém, nós temos outras áreas de serviço, que são vocações do nosso Estado, que nós podemos investir. Nós temos o turismo, nós temos polos de desenvolvimento de indústrias que não são emissoras. E eu acho que o maior desafio, que é uma vantagem que nós temos, o uso do solo. Acho que o Maurício falou muito bem. Nós temos muitas áreas. Eu dei o exemplo da área hídrica, são 156 mil hectares de restauração que vão ser, nesta conta, crédito para o Estado do Rio de Janeiro. Porque isso é uma balança. Você emite por um lado, mas você, ao mesmo tempo, capta, você é sumidouro por outro. Então, eu acho que nós, como Estado, temos que começar esse debate, este planejamento, porque, para mim, como empresária daqui do Estado do Rio de Janeiro, isso será uma vantagem comparativa que se transformará numa vantagem competitiva para os nossos produtos e serviços. Esse é um grande debate e é muito interessante porque a gente está falando aí da possibilidade de inclusão social, que até bem pouco tempo a gente ficava assim, só falando das obrigações que os empresários iam ter, dos custos que isso ia gerar para a produção e como isso poderia bater na competitividade do Estado do Rio. Mas quando a gente começa a falar por esse outro viés também, da melhoria da qualidade de vida, né, no nosso território e também da inclusão de pessoas que até assim, vão estar sendo realocadas em outras áreas, é bastante interessante, né? Esse ponto é interessante, trazendo para a questão rural do Estado do Rio de Janeiro, é um estado que é composto por muitos pequenos produtores. E nós temos uma situação muito, muito singular no Rio. A gente tem amplos espaços de floresta, de Mata Atlântica preservada e conservada, e tem outras regiões que estão completamente debilitadas, devastadas, em particular, como citado há pouco, o noroeste e nordeste do Estado do Rio de Janeiro. A aplicação do Código Florestal incentivado pelo governo é uma maneira de você valorizar os ativos ambientais do Rio de Janeiro, que é um ponto que a gente já discutiu em outras ocasiões, é um ponto que a gente prega muito, ajudando a conservar a Mata Atlântica no Rio de Janeiro, ajudando a restauração e a compensação de Mata Atlântica em outros lugares do Rio de Janeiro. Isso tudo em benefício de quem? Do pequeno produtor rural que está, muitas vezes, excluído desse processo e que é uma oportunidade de incluí-lo por meio de políticas públicas propositivas. Mas como é que a gente faz isso? Porque o que a gente tem hoje
o pequeno produtor, muitas vezes, quando ele, por exemplo, tem que entregar o cadastro ambiental rural, né, e ver a quantidade de mata que ele tem que restaurar, como é que ele fica com aquela dificuldade, ele pensa exatamente no custo. Como é que a gente faz para mostrar também que existe essa oportunidade? Como é que a gente dinamiza esse mercado e amplia para que esses produtores possam entender que eles estão fazendo sim um bom negócio, eles estão investindo em algo que eles vão ter retorno? Bom, para já tem a questão das cotas de reserva ambiental, que ainda não foi comentado aqui. Mas esse mercado está funcionando? Assim, esse mercado está muito precisando da sinalização do poder público. E é nesse ponto que o Estado do Rio de Janeiro tem a capacidade de mostrar o caminho, de dar incentivos, de dar a possibilidade disso acontecer. Como você falou, dos ativos ambientais que existem, dos pequenos produtores que têm suas áreas conservadas, eles merecem ser remunerados por isso e existe um amplo espaço para a negociação desses títulos, desses instrumentos que conservam a floresta do pequeno produtor com remuneração. Isso carece de que exatamente? É regulamentação? Que tipo de sinalização que o Estado precisa dar? Olha, a bem dizer, o Estado do Rio de Janeiro partiu na frente. Foi o primeiro Estado a regulamentar as cotas de reserva ambiental. Estamos avançados no processo do cadastro ambiental rural. Eu diria que falta pouco. Falta uma sinalização aqui ou ali em termos de política, faltam eventualmente políticas fiscais favoráveis, mas falta pouco. Falta realmente vontade de implementar, levar a informação à extensão rural, os órgãos, a Emater, por exemplo, as prefeituras têm esse papel de divulgação. Falta muito divulgação. E você sabe, Geice, nós fomos muito felizes nesse nosso Código Florestal, porque esse produtor hoje, uma vez o cadastro estando definido, que era abril deste ano, quer dizer, o governo postergou para todos até dezembro do ano que vem, o que não é uma boa sinalização, porque cria incerteza, inclusive, no preço da terra. Será que essa lei vai pegar? Quer dizer, as pessoas ficam inseguras. E tudo que nós queremos hoje é clareza, é segurança. Mas teve só, abrindo parênteses, um aspecto interessante, porque no Rio de Janeiro se respondeu muito favoravelmente a essa questão do cadastro. Isso. E a gente tem até mais do que a área dada de IBGE de área rural já cadastrada. É só uma questão agora de ajuste e da própria secretaria consertar determinados cadastros que não estão feitos de forma correta. Mas até pelo fato, eu acho, de terem levado até o último dia para decidir se ampliar ou não o prazo, se iam abrir um novo prazo, eu acho que as pessoas sentiram que podia ser que naquele momento a lei fosse cumprida e aquele fosse o último prazo mesmo. O que eu acho, Geice, é que os nossos representantes no Legislativo Federal, os fluminenses, têm que colocar essa posição muito clara. O Estado do Rio é contra. Foi a pressão de outros estados que fez postergar. O Estado do Rio sempre foi a favor de manter abril como prazo limite. E eu acho que isso foi um prejuízo para nós, produtores industriais do Estado do Rio, que já estávamos prontos. Eu acho que talvez uma visão até mais abrangente, eu diria, né, provocando isso que a Celina está falando, as vocações do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem uma vocação que tem que ser explorada e identificada e potencializada ao máximo. Nós somos um Estado com uma vocação turística enorme, abençoados em termos de oferta turística, com a questão ambiental, é um dos nossos ativos, a questão ambiental, em termos de vanguarda ambiental e serviços, quer dizer, a conjugação de serviços, meio ambiente e turismo, para ficar em serviço meio ambiente, a vocação de liderança, de vanguarda em serviços ambientais, é o que pode diferenciar o Estado do Rio, que é um Estado pequeno, mas com potencial enorme. Haja vista que a Convenção do Rio de 92, a Rio+20, a gente tem um protagonismo que a gente não pode deixar passar. Eu acho que esse espírito tem que estar bem capturado pela sociedade, pelos formadores de opinião e pelos nossos políticos e representantes. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Maurício, obrigada, Celina, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente
Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.